Bom, se eu acho que tem um tema que mexe muito com o pensamento, não só do cristão, mas de qualquer estudioso que pense sobre a questão da justiça, mas entrando na questão do cristão, eu acho que um dos temas que a gente mais se debruça, foi um dos temas mais debruçados durante milênios aqui de cristandade, é a questão da justiça, né? E da justiça de Deus. Eu acho que é uma pergunta que acompanha a humanidade desde o Éden, né? Deus foi justo? Quando Deus expulsou Adão e Eva, quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, quando Deus condena Saul, quando Deus perdoa Davi, sempre existe alguém perguntando, né? Isso foi justo da parte de Deus? E o problema, na verdade, que a gente tem que se debruçar e entender é que o problema talvez não esteja, na verdade, ele não está, né, na justiça de Deus, mas sim na nossa ideia do que é justiça. Se você entrar numa roda de amigos e perguntar o que é justo, cada um vai trazer uma opinião sobre se aquele ato ou pensamento, se aquilo é justo ou se não é justo, né? É tanto que na justiça humana, os maiores tribunais, eles são exatamente colegiados por causa disso, para que a justiça não se torne a ideia de uma pessoa, mas sim um entendimento a partir de determinada discussão. Então, desde que o homem é homem, desde que o mal adentrou o mundo, quando você pega as Sagradas Escrituras, você vai se deparar por diversas vezes com ações de Deus e muitos sem entendimento, alguns com entendimento, apenas expressando a sua ideia, vai fazer essa pergunta: mas será que se isso é justo? Não é? E o problema não está na justiça de Deus, o problema está na nossa ideia do que é a justiça. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar é que a Bíblia ela não diz que Deus pratica justiça. Não, não é isso, né? Ela não diz algo como Deus está praticando justiça. É algo muito maior. Ela diz Deus é justo, né? Ela não diz apenas que Deus fez justiça em determinados pontos. Ela deixa claramente, expressivamente, né, que Deus é justo, ou seja, a justiça é um atributo de Deus. Do mesmo jeito como Deus é santo, do mesmo jeito como Deus é amor, do mesmo jeito como Deus é verdadeiro, a justiça não é uma decisão que Deus toma, ela faz parte da natureza de Deus. Então, não é como se Deus manifestasse a sua justiça perante as ações dos homens, né? Ou Deus manifestasse a sua justiça perante as ações dos anjos no mundo espiritual. Não, não é. Na justiça, ela faz parte da natureza de Deus, ela é um atributo. Deus é justo, né? Então, se Deus é justo, se a natureza de Deus é a justiça, né? Então tudo que ele faz tem que ser necessariamente justo, porque de outra forma ele estaria indo contra a sua própria natureza. E nós aprendemos com Paulo e com os apóstolos, né, que Deus ele não vai contra a sua natureza. Ele é o que ele é, né? Por exemplo, justo é o Senhor em todos os seus caminhos.
Um texto muito lindo. A justiça e o direito são a base do seu trono, né? Mas então aí surge novamente a questão, né? Se Deus é perfeitamente justo, por que ele parece tratar pessoas diferentes de maneiras diferentes? Bom, esse na verdade não é um conceito de Deus, esse é um conceito nosso. Por quê? Porque a nossa justiça funciona diferente. Como que funciona a justiça do homem? Nós avaliamos ações. Deus, ele está avaliando corações, ele está avaliando intenções. Nós olhamos para o tamanho do pecado dentro da nossa concepção humana. Deus olha para onde o coração se direcionou após aquele pecado. Nós perguntamos quanto foi que ele errou. E Deus pergunta quem ele se tornou diante do erro. O que esse erro fez com ele? Para que caminho ele foi? Tá? Então, a nossa justiça, ela funciona diferente da justiça de Deus. Ela tem um funcionamento diferente. Por quê? Porque nós temos um peso a qual nós colocamos diante de coisas que são visíveis e tangíveis, mas Deus está olhando para coisas além daquilo que é visível e é tangível. Eu acho que a gente pode usar aqui um grande exemplo entre a lei e a graça, essa distinção da lei e da graça. Na lei, o adultério para existir, ele tem que ser um ato, ele tem que ser uma ação, né? Na lei, o adultério para existir, ele tem que ser uma consumação. No Novo Testamento, na graça, o adultério para existir, ele não precisa ser uma consumação, basta ele ser uma intenção. Porque foi o que Cristo disse: se olhar em seus corações, ou seja, na sua intenção, você já cometeu este adultério. Então, essa transição da lei da graça demonstra claramente como que a justiça de Deus de fato funciona. Porque enquanto nós estamos olhando para ações, Deus está olhando não apenas para as ações, Deus está olhando as intenções, Deus está olhando quem a pessoa se torna diante daquilo. Vamos comparar, por exemplo, nós temos dois grandes exemplos aqui que a gente pode comparar, Davi e Saul, né? Vamos comparar o pecado de Davi, segundo a justiça do homem. Davi, ele adulterou, Davi, ele mentiu, ele planejou um assassinato, né? Ele matou Urias, não é? Saul preservou Agag, guardou alguns animais. Se fosse num tribunal humano, se você olhasse isso e você falasse, poxa, qual pecado parece pior, né? Aqui dentro desse modelo, qual pecado parece mais premeditado? Porque Saul, ele não foi até Agag porque não, ele foi por uma ordem. O profeta falou, vá até, ele falou, vamos até Agag, e é para destruir Agag, não é? Davi não, ele estava na época em que os reis decidiram ir à guerra, ele ficou em casa. Ele planejou todo o seu pecado. Se eu colocasse isso em um tribunal humano, provavelmente a gente condenaria Davi, né? Quem receberia uma pena menor? Uma grande pergunta que a gente vai se fazendo nisso, né? Provavelmente Saul receberia uma pena menor. Porém, Deus rejeita Saul e restaura Davi. Deus está sendo injusto? De forma alguma. Será que Deus faz
acepção de pessoas? De forma alguma. Não é? Mas aqui é que entra a questão da justiça de Deus, porque Deus ele olha além da ação. Ele olha a intenção, o antes e o depois. Olha só, quando Samuel confronta Saul, Saul culpa o povo, ele procura justificativas, ele diz que guardou os animais para sacrificar, ele se demonstra preocupação com sua própria reputação, honra-se diante dos anciãos de Israel. Saul está mais preocupado em continuar sendo o rei do que em voltar e obedecer a Deus. Isso sem a gente falar que o pecado de Davi atinge a família de Davi, atinge diretamente Davi, né? Mas Davi não tocou no que é santo. Saul, por outro ponto, decide sacrificar quando apenas o sacerdote poderia fazer isso, ou seja, ele tocou no que é santo. Então, diante da justiça do homem, nós poderíamos comparar esses dois pecados e chegar a penas diferentes, né? Chegar a formas diferentes de entender. Ou seja, Saul ele não se arrepende, Saul ele se preocupa em continuar com seu status. Ele se preocupa em apenas permanecer sendo o rei Saul, mesmo tendo tocado no que é santo e desobedecido. Mas e Davi? Quando Natan ele conta aquela parábola para Davi, Davi fica indignado, né? Então Natan olha para ele e fala: é você esse homem. E imediatamente Davi responde: pequei contra o Senhor, sem desculpas, sem terceirizar a culpa. O próprio Salmo de número 51 demonstra isso, né? Um dos pontos lindos do Salmo 51, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ou seja, até aquele momento ele achava que ele era um homem íntegro, que tinha feito grandes conquistas. Aí naquele momento ele olha e fala: Senhor, meu coração não é puro, cria em mim. Né? Ele pede para Deus criar, e depois ele pede para Deus restaurar aquilo que ele enxerga que ele perdeu. Então, ali não existe rei, ali existe um homem quebrantado. Qual que é a grande diferença? A diferença nunca é quem pecou mais, a diferença é quem endureceu o coração, quem quis se preservar e quem quis restaurar a comunhão, quem tentou justificar o pecado e que o outro confessou o pecado. Porque no momento em que Davi é confrontado, ele confessa o seu pecado. Ele entende o seu pecado. Ele confessa. O outro tenta se justificar. Então, a justiça de Deus, né, ela é perfeita em todo modo de ser e de pensar. Este é o grande ponto. A justiça de Deus é perfeita porque ela faz parte da natureza de Deus. Eu usei esses argumentos de Saul e Davi para mostrar, para usar aqui. Olha, o pecado de Davi, na mente de alguns, e a história de Davi de matanças, né, na mente de alguns, e se você for ler, é maior do que a história de matança de Saul. Mas um confessa enquanto o outro se endurece cada vez mais. Né? Um dos exemplos disso é na própria unção do rei Davi, quando Deus fala para Samuel, né? Até quando terás tu dó de Saul, tendo eu rejeitado. Então Deus, ele não está olhando apenas o ato, ele olha a intenção e quem a pessoa se torna após o ato. A gente pode trazer outros exemplos para enriquecer, né? O ladrão da cruz versus o jovem rico. Se a gente fosse pesar ali, o homem diria: o ladrão merece o inferno, né? O ladrão está condenado, está sendo morto exatamente por um ato que ele cometeu. O jovem rico parece um excelente cidadão.
Só que para um, na hora que olha para ele e fala, eu reconheço meu pecado, nós erramos e somos dignos de estar aqui, mas ele é inocente. Para esse que reconhece, Jesus promete o paraíso, enquanto o jovem rico, ele vai embora sem Cristo. Poderíamos falar aqui também da mulher adúltera versus os fariseus. Os fariseus, eles eram religiosos, né? Eles conheciam a lei. Primeiro que aquilo era uma pegadinha, a lei mandava trazer os dois, e ele trouxe apenas a mulher, né? Mesmo assim, Jesus confronta os religiosos, dizendo: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele oferece misericórdia à mulher arrependida e que sai com conselho: vá e não peques mais. Mas olha como a justiça de Deus é grande. Por quê? Jesus ele questiona: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E uma das coisas que a gente não entende é que o único entre eles que não tinha pecado era Jesus. Jesus olhou para aquela mulher e falou: quem te condena? Eles não te condenaram? Eu também não vou te condenar. Vai, não peques mais. A gente poderia falar do filho pródigo e do irmão mais velho, né? O irmão mais velho, aquele, pode fazer uma representação da nossa justiça. Ele olha e fala: ele desperdiçou tudo. Não merece voltar. Mas o pai representa a justiça cheia da graça de Deus e decide acolher o filho perdido. Não é que está indo contra, não é que a justiça de Deus anda na contramão, é que a justiça de Deus é mais ampla que a nossa. A nossa justiça, ela observa o ato, Deus observa além do ato, ele vê outras coisas além disso. O publicano e o fariseu naquela oração, né? O fariseu tinha currículo religioso, enquanto o publicano apenas dizia: tem misericórdia de mim. Quem foi que saiu justificado diante de Deus? O fariseu ou o publicano? Então, nem tudo o que aparenta é. Poderia fazer outro paralelo. Poderia fazer o paralelo de Caim com Davi também, né? Porque Caim, quando ele é confrontado por Deus, ele não demonstra arrependimento. Deus olha para Caim e fala: cadê teu irmão? Cadê Abel? E Caim olha para Deus e fala: eu sou guardião do meu irmão, né? Enquanto um nunca demonstrou arrependimento, apenas reclama da punição. Quando Deus o pune, ele fala: agora quem encontrar me mata. Só ainda reclama da justiça que Deus operou na vida dele. Davi também foi confrontado, só que ele reconhece o seu pecado imediatamente. Então, o que a gente pode concluir disso? Esse é o grande erro, é que a gente quer comparar a justiça de Deus com a nossa justiça. A gente quer comparar o que Deus faria com o que a gente está fazendo, com o que a gente faria. E Deus ele está olhando para coisas muito além disso. Um exemplo de grande justiça, né, de Deus foi quem nos deu. E olha, aqui eu estou dizendo justiça e não estou entrando na doutrina da justificação, tá bom? É o próprio apóstolo Paulo, né? Olha a justiça que Deus operou na vida dele, quando Deus falou: vai lá e unge, tira a cegueira, porque eu vou mostrar para ele o quanto é que ele tem que padecer por esse evangelho. O evangelho que ele perseguiu, ele vai ser perseguido. Tá? Só que tem uma coisa que a gente tem que entender. A justiça de Deus não retira as consequências dos nossos pecados. Ela não anula as consequências dos nossos atos. Todos os que pecaram, mesmo Davi no seu pecado, né? Ele sofreu punição. A espada nunca se apartará da tua casa. Seu filho estuprou a sua filha.
o outro filho matou o irmão, deu um golpe de estado, tentou matar o pai. Veja só, as consequências do pecado não são anuladas. Não é porque Deus perdoa, não é porque Deus aplicou perdão ou aplicou que ele vai deixar que a justiça seja anulada, não, de forma alguma, né? E esse é o grande erro da nossa justiça. Nós medimos os pecados. Deus mede algo mais profundo, Deus vai além do ato, Deus está olhando para corações, para intenções, para quem se tornamos, né? Nós nos perguntamos, qual pecado foi maior? E Deus pergunta, será que houve arrependimento verdadeiro? A justiça do homem, ela separa pessoas entre boas e ruins. A justiça de Deus separa corações quebrantados e corações endurecidos. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Porque Deus não ele não está procurando pessoas que nunca caíram, ele procura pessoas que quando caem voltam para ele. E essa é uma mensagem para você, talvez que esteja aí nos ouvindo, e sofreu uma queda, caiu em algum pecado, errou, e Deus está dizendo, peça perdão. Peça perdão, mas não peça só para Deus. Peça perdão para as pessoas que você ofendeu, para as pessoas que você machucou, seja quebrantado. Quebrante o seu coração diante de Deus e volte para Ele, porque Ele vai te receber. Ele não retira, né? Deus, ele não retira a consequência. A consequência nós vamos pagar, não é? Deus não vai perdoar uma pessoa que roubou, foi presa em flagrante e tirá-lo da cadeia. Não, ele vai pagar a pena dele diante da sociedade. Mas diante de Deus, ele pode já estar perdoado, tá bom? Então, aqui é que entra a beleza do evangelho, porque a justiça de Deus, ela não é menos rigorosa que a nossa, ela só é muito mais profunda, muito mais ampla do que aquilo que a gente está acostumado. A nossa justiça, ela condena de forma gradativa, gradual, aumentando o grau quem cometeu o pior crime. A justiça de Deus também o condena, o orgulho escondido atrás da aparência religiosa, da aparência de bondade. Então a justiça de Deus, ela não é menor que a nossa. Ela também não é menos rigorosa, nem mais, não, ela é mais ampla, tá? Ela é mais profunda. Mas ao mesmo tempo, essa mesma justiça, ela abre um espaço para a graça. Por quê? Porque Deus não está fechando o olho para pecado nenhum, tá? Deus não está fechando o olho para pecado. Mas Cristo recebeu sobre si a condenação que a justiça de Deus exigia. Quer dizer que o pecado ainda separa o homem de Deus. Quer dizer que o pecado ainda é pecado. Quer dizer que o erro ainda é erro. Entendeu? Mas na cruz, a justiça de Deus e o amor de Deus não entraram em conflito. Eles se encontraram. Na cruz do Calvário, a justiça de Deus que exigia a alma que pecar morrerá, a justiça de Deus que exigia se encontra com o amor de Deus na cruz do Calvário. E então, quando ela se encontra, nós temos aqui, então, algo a que hoje podemos chamar de graça. Então, por isso, Deus continua sendo perfeitamente justo ao justificar aquele que se arrepende e que crê em Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de se arrepender, dá tempo de voltar para os pés de Cristo, porque não há algo maior do que o amor de Deus.
E a justiça de Deus, ela não entra em conflito com o amor de Deus. Muito pelo contrário, elas se encontraram dentro do sacrifício que Jesus fez por todos nós. Então, acho que aqui, né, a gente consegue já ter um pouco dessa resposta que muitos perguntam. Deus é justo? Deus foi justo? Sim, em todo momento Deus é justo, em todo momento ele foi justo. Não é porque ele não praticou a justiça conforme o teu entendimento que ele deixou de ser justo. Não. Deus permanece sendo justo, mesmo quando nós não estamos entendendo a justiça de Deus, tá? E a justiça de Deus, ela não anula as consequências terrenas daquilo que nós estamos cometendo. Que a graça e a paz do Senhor se encontrem em tua vida, tá bom? Que a graça de Cristo se encontre em você, porque Deus é justo e apenas essa graça aplaca a grande justiça de Deus.